Olá para você que curte com a gente o Campeonato Carioca. Eu tô aqui com um jogador revelado pelo Fluminense, cria de Xerém, grande Marcos Júnior, o Curinim. Ele que foi campeão carioca em 2012, fazendo gol na final contra o Botafogo, ganhou brasileiro, foi o herói do título da Primeira Liga em 2016 e agora está brilhando, ó, lá do outro lado do mundo, está brilhando no Japão. Marcos Júnior, obrigado por receber a gente, obrigado pela entrevista. Tudo bem contigo? Tá tudo tranquilo aí no Japão? Bom dia, Flávio, tudo bem? Prazer enorme falando com vocês aqui. Aqui é boa noite, né? E aí é bom dia no Brasil. 12 horas de diferença de fuso horário, bacana estar falando contigo, muito querido pela torcida do Fluminense, toda a história que você fez, e já sei que você faz sucesso aí no Japão também. Não teve problema de adaptação, não. Você começou muito bem aí no Japão, sendo campeão, sendo artilheiro. Foi tranquilo, né, a adaptação aí, Marcos Júnior? Pelo menos dentro de campo, né? No começo, assim, foi um pouco difícil, né? Assim, uma semana, mas eu creio que com um mês de Japão eu já estava adaptado, já estava acostumado com a rotina aqui no Japão, e agora eu já me sinto em casa. Legal. Vamos lembrar um pouco da tua história, lembrar um pouco da tua carreira. Eu queria começar falando do título carioca do Fluminense em 2012, porque foi o último título carioca do clube, né? O Fluminense está agora na semifinal, está próximo, né, de conseguir uma vaga na final, tem que passar pela Portuguesa, pelo menos empatar nesse próximo domingo. Mas a gente lembra que o último título carioca foi lá em 2012, já tem 8 anos, e era um timaço que o Fluminense tinha, que você fazia parte, com o Fred, com o Deco, o Thiago Neves, aquele timaço do Fluminense. Lembranças que você tem daquele campeonato, daquele carioca, a final contra o Botafogo, ou no primeiro jogo vocês já resolveram, porque venceram por 4-1 e você deixou o seu, né, Marcos? Rapaz, parece que foi ontem, né? Passou, passou muito rápido assim. E, e ter aquela experiência com aqueles jogadores, né? Thiago Neves, Fred, Deco, Rafael Sobis. E estar naquele elenco ali era um privilégio muito grande. E cada dia ali eu aproveitava bastante estar com aqueles craques. E parece que foi ontem, né? Passou muito rápido, mas às vezes dá saudade. E depois, né, com a mesma equipe, com o Abel no comando, em 2012 vocês também ganham o Campeonato Brasileiro. Você entra naquele jogo decisivo, naquele jogo final, que o Fluminense garante o título, né, contra o Palmeiras, lá, Presidente Prudente. Pois é, eu lembro desse jogo. Eu entrei muito afoito, né? Muito nervoso. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar e correndo para lá e para cá, tinha que marcar. E o Abel falando para me voltar e muito jovem, né? Não tinha aquela experiência toda. Mas foi um jogo marcante, um jogo do título, né? Então acho que não tem como não esquecer. E aí, Marcos, você viu uma transformação no Fluminense, né? Porque teve a era com o patrocinador, esse timaço, grandes craques. Depois o clube passou por dificuldades, tanto que está esse período todo, né? Sem ganhar o Carioca. Mas ainda assim, você continua, vai crescendo lá, né? Vai amadurecendo. E em 2016, vocês o último título que o Fluminense conquistou da Primeira Liga, uma final contra o Atlético Paranaense, em Juiz de Fora, e você foi o herói daquele título ali. Ali tu foi o cara, ali você resolveu, né? É verdade. Ali eu resolvi. É uma pena que o campeonato acabou, né? É, verdade. Sim, querendo ou não é título. Querendo que não é título, fica marcado na história do Fluminense. E na época eu recebi até um troféu que ninguém tem. Só eu tenho esse troféu, que tá a foto do Assis e do Washington, né? Porque os dois jogou no Fluminense e Casal jogou no 20. Paranaense. Então, só eu que tenho esse troféu e guardo com muito carinho na minha casa. Ah, verdade, os dois jogaram, né? No Fluminense e Atlético Paranaense, que eram os dois finalistas. E eu ganhei o Lembrança você troféu de tem melhor jogador. de melhor jogador, foi decisivo. Lembrança que você tem recebendo aquela bola, adiantando ali, você vem em velocidade para fazer aquele gol decisivo. Como é que foi detalhes ali daquele gol, daquele jogo, a comemoração depois, Marcos? Quando eu entrei, antes de entrar, só pensava em decidir, né? Falei, pô, vou entrar e vou fazer o gol. Então, na época era o Levi, ele falava para me esperar um pouco para entrar nas costas do adversário.
Então, quando o Magno Alves recebeu a bola, esperei um pouco, né, para não entrar em Passe do impedimento. Magno Alves, você jogou com o Magno Alves também, aquele Magno numa outra Alves, passagem já veterano, né? Magnata. E ele tocou em mim não tinha mais ninguém. E eu falei, agora eu não posso perder. E graças a Deus eu pude fazer o gol e conquistar esse título. Eu lembro bem dessa partida. Foi muitos torcedores do Fluminense lá para Juiz de Fora, né? Teve todo Essa muito bonita. caravanas indo para mim. Realmente foi bonito, foi bem bacana, foi legal. Bom, você jogou com o Magno Alves, você jogou com o Fred, com o Deco, com o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Lembra da passagem do Ronaldinho Gaúcho? Era teu ídolo? Deve ter sido É, muito marcante para sempre você, foi. né? Conviver com o Ronaldinho Gaúcho. É uma história engraçada, né? Porque em 2006, eu sou de Brasília, né? Então eu estudava na época e acho que teve uma final, acho que Barcelona e Arsenal. E tava com meus amigos, né? Falei, caraca, o Ronaldinho, imagina você jogando com o Ronaldinho. Eu falei, pô, será que eu vou conseguir jogar com o Ronaldinho um dia? E, incrível que pareça, ele foi parar no Fluminense e eu não consegui pegar uma camisa dele, que eu ficava tão, assim, encantado que eu não conseguia falar que, pô, Ronaldinho, me dá uma camisa sua aí e tal. Fui até pro DOP com ele, jogou até a camisa dele no chão, não consegui pegar também. Mas, assim, foi um momento mágico para mim. Legal. E ele queria te levar para as resenhas, para as boas, para as festas também, Marcos Então, Júnior? O Ronaldinho Gaúcho gosta, né? nesse dia do DOP, ele até me chamou, pô, ele chama todo mundo de nego, né? Ele, pô, nego, vai lá em casa mais tarde. Eu falei, não, tranquilo. Aí ele, pô, você é casado? Eu falei, não, eu sou casado e tal. Eu tinha acabado de casar também na época. Aí ele viu que eu era casado, meio caseiro, né? Ele falou, não, não, pode ficar tranquilo e tal. Aí eu acabei não indo. Ia te quebrar também, né? Ia me quebrar, mas não Acabar te, dava. ia acabar te prejudicando, não ia dar certo, não. Não dá. Marcos Júnior, qual desses craques você criou mais uma relação, teve uma proximidade? Com Deco, Thiago Neves, Fred, Ronaldinho Gaúcho? Assim, eu sempre fui um jogador tranquilo, né? Uma pessoa tranquila. Eu nunca fui assim de ficar muito babando muito o ovo dos caras, né? Mas assim, eu tenho um contato com o Fred, às vezes eu converso com ele, assim, nas redes sociais, né? Com o Deco também, se eu tiver oportunidade, ele conversa comigo também. Mas assim, o Ronaldinho Gaúcho também, se ele me vê, ele conversa comigo tranquilamente, mas eu não tenho um assim, frequentemente, um contato direto com esses caras. Seguindo aqui a sua trajetória, em 2017 o Fluminense ganha a Taça Guanabara. Numa final, foi para os pênaltis, né, contra o Flamengo. Foi um outro momento marcante na sua carreira. Você faz ali o gol de pênalti, o Fluminense fica com o título da Taça Guanabara em 2017. É verdade, eu fiz o gol de pênalti no último, acho que foi o último pênalti, e a gente conquistou essa final em cima do Flamengo, foi muito legal, né, e marcante também. Outro momento aqui marcante, no ano seguinte, o Fluminense é campeão da Taça Rio, 2018, vence o Botafogo por 3-0. Você deixa o seu também, não foi? Verdade, às vezes eu esqueço, né, essas coisas que aconteceram, tantas coisas assim que às vezes eu esqueço. Acho que foi 3-0, acho, esse jogo também contra o Botafogo, Foi 3-0. e foi um momento marcante. Tenho fotos, tenho medalha também na minha casa, então eu guardo tudo do Fluminense. Você consegue eleger assim um momento mais marcante? Se foi a Primeira Liga, Brasileiro, Carioca, ou se tem algum outro jogo assim? Porque às vezes para os torcedores, né, fica muito marcado um jogo de título, mas às vezes para o jogador, por algum outro motivo, uma outra partida acaba sendo mais memorável. Para você tem assim um grande jogo com a camisa do Fluminense? Não, tem grandes jogos assim, mas assim, eu acho que uma coisa mais marcante para mim mesmo foi ter vestido a camisa do Fluminense, porque é um time muito grande e eu tive esse privilégio, né, de sair da base e ir profissional, então acho que isso para mim foi marcante, vestir a camisa do Fluminense. Aí você vai para o Japão, final de 2018, você troca aí o Fluminense para o Yokohama. Como é que foi? Você queria ir? Era importante para sua carreira, uma experiência internacional, financeiramente? Seu desejo era continuar no Fluminense? Como é que foi essa transferência? Então, na época eu queria renovar com o Fluminense, né, mas o presidente que estava aí meio que não queria, né, então
meu empresário correu atrás e o Yokohama Marinos, né, queria me contratar já no começo do ano, só que não deu certo. Só que aí acabou o final do ano, meu contrato, o Fluminense não queria renovar até por causa das pessoas que estavam aí, não vem o caso também. Mas vim pro Japão, é uma oportunidade assim, de ouro, mudou minha vida, eu vindo para cá, mudou muitas coisas na minha vida, não só financeiramente, mas assim, familiar. Eu tenho 2 filhos, então para viver a vida aqui no Japão é muito boa. Então o projeto que eu tenho aqui é muito grande. Quer dizer, você até queria ficar no Fluminense, mas não se arrepende depois de ter tudo que viveu no Japão. Você viu que acrescentou bastante na Não, sua com carreira. certeza. Eu fiquei até com medo de vir para cá, né? Porque a gente não conhece o outro lado do mundo, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu percebi que o negócio era maravilhoso. Então, acho que eu pretendo ficar aqui bastante tempo. Ah, legal. Acho que até para a educação dos filhos, você está num país aí de primeiro mundo, né? Pela educação dos filhos deve ser legal também, né? Uma formação aí no Japão. E quando você chegou, assim, o que você percebeu de diferença assim, no futebol? O que mais, talvez, uma maior dificuldade que você teve? Como é que foi no Japão? Eu não tive tanta dificuldade porque, como eu sou um jogador rápido, o futebol japonês, muitas pessoas não conhecem o futebol japonês, mas aqui tem muito jogador bom, muito interessante. O futebol japonês é dinâmico, é muito rápido, totalmente diferente do futebol brasileiro. Eles são muito tático, né? Muito dedicado. E eu consegui me adaptar bem ao futebol e agora tô tendo uma sequência muito boa aqui. Em relação à comunicação com os companheiros, não sei se tinha algum brasileiro, alguém te ajudou para você, né, vivia na resenha ali com o Deco, Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho, e chegar num lugar diferente, uma dificuldade da língua. Como é que foi essa parte? Graças a Deus a gente tem um intérprete, né? Aqui tem um intérprete, então isso facilitou pra gente. Mas a gente, como eu sou também curioso, eu procuro aprender um pouco da língua, né? Pra poder se virar também no momento que o intérprete não Não, mas estiver por perto, não né? tem mistério, não. O japonês gosta de ajudar. Quando ele vê que você tem dificuldade de se comunicar, eles procura te ajudar na mímica, no tradutor, então isso fica mais fácil pra gente. E aí, logo no primeiro ano, você foi campeão e artilheiro, foi isso? Aí virou ídolo aí da torcida. Não, aqui quando eu cheguei eu pensei que não ia me adaptar assim rápido, né? Mas eu cheguei e eu falei assim, pô, vou pro Japão, acho que vou ter uma dificuldade no primeiro ano, mas eu vou dar vida lá. Só quando eu cheguei aqui, me adaptei em um mês, fui artilheiro, fui campeão, a torcida aqui gosta muito de mim, me respeita bastante e cada dia que passa aqui eu vou me tornando cada vez mais ídolo. Ah, bacana, bacana demais. O pessoal do Fluminense aqui sempre torce por você porque tem um carinho, né? Então, você sai do clube, mas o pessoal tenta te acompanhar, a gente vê reportagem, o pessoal sempre comemora seu sucesso. Ô, Marco Júnior, e pensando assim, ao longo do seu período no Fluminense, por tudo que você viveu, por tudo que você passou, essa identificação que você criou, eu lembro entrevistas suas antigas, assim, você falava, por mim, eu jogava a vida inteira no Fluminense. Você falava, não, o Flamengo é o clube que eu jamais jogaria. Você ainda pensa assim ou sua cabeça mudou? Não, eu continuo com essa mesma mentalidade, né? Claro que agora eu tô num projeto aqui totalmente diferente da minha vida, mas se um dia eu tiver a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense, até mesmo para terminar, né, minha carreira, com certeza eu vou ficar muito feliz, mas minha mentalidade não mudou, não. E se vem a proposta do Flamengo, você não quer nem ouvir? Não, acho que não. Se vier do Flamengo, eu creio que vai vir outras propostas também. Mas o Flamengo é um time muito grande, né? Mas, assim, é uma coisa pessoal minha, né? É interessante. Marco Júlio, como é que surgiu o apelido de Curirim? Como é que foi? Como começou essa história? Então, o Curirim já surgiu acho que em 2015, né? Só que eu não ligava tanto para esse apelido. Os jogadores até me chamavam de Curirim das Laranjeiras, até os torcedores. Então eu não ligava tanto. Aí em 2018 eu resolvi, quando eu fazia o gol, eu falei, pô, vou fazer uma comemoração, né? Vou criar. Criar não, né? Já tem essa comemoração, que é fazer o Kamehameha. E isso viralizou aqui no Japão e por acho que
também, como eu comemorava assim, os japoneses também se encantou também, e todo jogo que eu faço aqui, gol também, eu faço comemoração e eles gostam bastante. Ah, legal. Então o pessoal aí deve ter gostado ainda mais, né, por causa do personagem. E você consegue acompanhar os jogos? Tem a questão do fuso horário, né? A gente estava falando disso, são 12 horas de diferença. Você, de certa forma, acompanha o Fluminense, os jogos, o noticiário, você está vendo como é que está a situação, um momento bacana do clube. Acho que não vivia desde lá de 2012, né? Volta para a Libertadores, semifinal do Carioca. Você consegue acompanhar? Não, acompanho todos os jogos do Fluminense quando dá para ver, né? Eu procuro ver aqui em casa. O Fluminense tá muito bem, conseguiu montar um time competitivo, né? Todo mundo sabe da situação financeira do Fluminense e conseguiu manter um time competitivo, terminou com a vaga na Libertadores e tá bem na Libertadores também. E eu tô torcendo bastante aqui para levar esse título. Domingo agora tem semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense joga pelo empate para chegar à decisão, jogo contra a Portuguesa. O que você espera dessa partida? O que você acha que vai acontecer? Ah, esperamos vitória, né? Eu sei que tem um empate, mas o Fluminense não pode se acomodar no empate. Então acho que tem que entrar para ganhar os 3 pontos. Arrisca aí um placar, quem vai fazer gol? Torcendo para ele, né? Sempre ele faz gol, o Dom Fredon, né? Então eu espero que seja aí 2-0. Legal. E chegando numa provável, né? Provavelmente um Fla-Flu na final. Primeiro tem que passar, tem que empatar com a Portuguesa. Mas você acha que esse time do Fluminense pode fazer frente com o Flamengo numa decisão, em 2 jogos, final do Campeonato Carioca? Você acha que o Flamengo está muito acima, seria favorito? Dá para ganhar. Se for na teoria, né? O Flamengo é muito melhor, né? Mas ali dentro de campo, clássico ainda, não dá para dizer quem vai ganhar. Mas o meu palpite é que o Fluminense vai sair com a vitória. Legal, Marco Júnior. Então, você, por enquanto, o projeto é seguir no Japão, você está bem por aí e, quem sabe, você ficaria feliz de encerrar a carreira no Fluminense. Não, eu tô com um projeto aqui muito grande, né? O clube aqui tem um projeto muito grande para mim e até mesmo familiar também para meus filhos, educação, que é mais importante. Então, assim, por agora eu acho que eu creio que eles não vão me liberar agora, não. E você guarda esse carinho, Marco Júnior. O que representa o Fluminense foi importante para você? Foi importante na sua vida, né? Desde a infância, foi formado lá, né, Marco? O Fluminense me colocou no mercado, né? No mercado brasileiro. Então, assim, sou muito grato de ter vestido essa camisa. Passei por muitas coisas aí no Fluminense, coisas boas, coisas ruins. Mas, assim, sou muito grato. A marca Fluminense eu vou levar sempre pro resto da minha vida. Marco Júnior, muito bom falar contigo. Obrigado por essa entrevista, esse bate-papo bacana. Olha, parabéns pela sua história, pelos títulos, pelos gols históricos e sucesso. Que você continue fazendo sucesso aí no Japão, amigo. Valeu, Flávio. Um prazer enorme estar falando com vocês, né? E fico muito feliz de trocar um papo com vocês aí do Brasil. Beleza, tudo de bom, amigo. Tchau, Valeu, Marco Flávio. Júnior. Fico com Deus. Valeu. Esse aí, o Marco Júnior, fez história no Fluminense, tá brilhando no Japão e o Fluminense está atrás de mais um título carioca. Tem que chegar na decisão, tem que passar pela Portuguesa. Você confere tudo aqui da reta final do Campeonato Carioca. É o Cariocão 2021, um novo estadual, o charme de sempre.